pé, por favor, em reverência à palavra. Eu vou pedir que nosso irmão Davidson faça a leitura do verso 1 até o verso 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 1 até o verso 7. Gente, se tiver alguém sem Bíblia, lá na mesinha, lá na frente, tem Bíblia lá sobrando, viu? De repente alguém não trouxe, esqueceu por algum motivo, a gente tem Bíblia lá. Você não fica sem poder acompanhar a leitura. Atos capítulo 4. Nosso irmão Davidson vai fazer a leitura do verso 1 até o verso 7. Todos encontraram, irmãos? Por favor, Davidson. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Pode orar por nós, irmão? Senhor Deus, queremos, Pai, te agradecer, Pai, por mais um dia na tua casa, por podermos estar bem, respirando, com saúde e com alegria, podendo louvar e engrandecer o teu santo nome. Senhor Deus, usa o anjo da tua igreja, o nosso pastor, para que ele possa falar aos nossos corações e trazer a tua mensagem, o teu querer e a tua vontade para as nossas vidas. Nos ilumina, Pai, e nos ensina a seguir os teus caminhos e sermos cristãos de acordo com a tua vontade. Amém. Podem sentar, irmãos. Como vocês bem sabem, esse livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas. E, meus irmãos, os teólogos, os estudiosos, costumam dizer que esse livro de Atos dos Apóstolos bem poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Tamanha é a presença e tamanha é a ação do Espírito Santo que nós encontramos aqui no livro de Atos. E quando nós pensamos então, meus irmãos, na ação do Espírito Santo, no agir do Espírito Santo, nós lembramos, por exemplo, que no capítulo 1 de Atos, quando Lucas descreve ali a ascensão de Cristo, quando ele está subindo aos céus, e ele fala para os seus discípulos: olha, eu quero que vocês permaneçam aqui em Jerusalém, porque eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo, e ele os batizará, e o Espírito Santo ungirá vocês com poder, com autoridade. O Espírito Santo batizará vocês e vocês receberão poder. Resultado disso, capítulo 2, nós encontramos ali o Espírito Santo descendo sobre aqueles discípulos de Jesus. E naquele momento nós percebemos então que aqueles homens cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas, de tal forma, meus irmãos, que a multidão que estava ouvindo aqueles discípulos, ouviam cada um em sua própria língua. É como se nós tivéssemos aqui na igreja Francisco ouvindo em português, em espanhol. É como se nós tivéssemos aqui Davidson ouvindo em inglês. É como se nós tivéssemos Alberto ouvindo em sertanês. É como se nós tivéssemos aqui os de Campina ouvindo na língua de Campina, os de João Pessoa na língua de João Pessoa. Estou brincando aqui, mas era desse jeito que funcionava, cada um ouvindo na sua própria língua.
E depois daquele momento, houve uma pregação de Pedro, dos apóstolos, e 3.000 pessoas foram convertidas a Jesus Cristo naquele momento. Pense num convite que Pedro fez, e 3.000 pessoas converteram-se naquele momento. E aquelas pessoas que foram convertidas, elas também foram cheias do Espírito Santo, e todas elas glorificavam o nome do Senhor, e todas elas se alegravam naquele momento. E elas agora começam a viver, meus irmãos, a mensagem do Evangelho. E elas começam a ajudar umas às outras. E eles partilham o pão. E ali eles visitam a casa de um, a casa de outro. E eles começam a amar-se uns aos outros mutuamente, assim como Jesus havia ensinado. Nós chegamos agora no capítulo 3. E nós então encontramos agora Pedro e João, 2 dos apóstolos. E eles se encaminham ao templo do Senhor. E eis, meus irmãos, que numa daquelas portas encontrava-se ali um homem aleijado, ou, na linguagem de hoje, um paralítico. Mas como eu sou cego, então eu posso dizer aleijado, porque eu estou incluído aqui nesse rol. E tinha ali um homem aleijado, e ele estava ali pedindo esmolas. E então, meus irmãos, Pedro e João chegam para aquele homem, e Pedro diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Mas Pedro não apenas disse isso, levanta e anda. Pedro toma aquele homem pela mão, ajuda aquele homem a se levantar. E qual não é a surpresa daquele homem, meus irmãos, que de repente ele, rapaz, não é que meu pé está firme? Não é que minhas pernas estão aguentando o peso do meu corpo? E aquele homem que outrora era aleijado, agora ele pula de alegria, e ele louva o nome do Senhor, e ele glorifica o nome do Senhor. E as pessoas que estavam naquele templo ficaram ali espantadas. Mas aquele não era o aleijado? Olha, ele está curado, ele está pulando, ele está cantando, ele está louvando de alegria. Foi naquele momento então que Pedro disse: olha, sabe quem foi que curou esse homem? Foi Jesus Cristo. Aquele Jesus, lembra? Aquele que vocês crucificaram. Meus irmãos, o Evangelho tem dessas. O mesmo Jesus que salva, que traz cura, que liberta, que perdoa pecados. Esse é o mesmo Evangelho, meus irmãos, que também aponta o nosso pecado. E Pedro disse: por que vocês estão espantados? Faz mais ou menos 60 dias que Jesus ressuscitou, aproximadamente 2 meses, e isso estava muito vivo na mente daquelas pessoas. E Pedro diz: olha, quem curou esse homem foi Jesus, a quem vocês crucificaram. Um choque para aquelas pessoas. Mas ao mesmo tempo, agora Pedro vai dizer: mas eu tenho uma mensagem de esperança para vocês. Arrependam-se dos seus pecados. Mas não apenas arrependam-se dos seus pecados, não apenas parem de fazer a coisa errada, mas comecem a fazer a coisa certa. Entreguem as suas vidas a Jesus Cristo, e vocês obterão perdão dos seus pecados, vocês receberão uma nova vida, vocês terão seus pecados perdoados, vocês serão reconciliados com Deus Pai. E então, meus irmãos, Pedro, toda essa mensagem, e agora nós chegamos então no capítulo 4, o capítulo que nosso irmão Davidson leu para a gente. E lembrem, meus irmãos, Pedro e João estavam pregando no templo. 3.000 pessoas já haviam se convertido. Um paralítico acabou de ser curado. Aquelas pessoas estavam maravilhadas, muitos estavam se arrependendo dos seus pecados, estava tudo dando muito certo, e de repente,
chegam os guardas. E chega para Pedro, chega para João e ó, esteja preso. Esteja preso. Os guardas prenderam Pedro e João. Veja, meus irmãos, o assombro daqueles guardas, porque eles diziam: rapaz, esse Cristo que eles estão pregando aí, ele morreu, nós matamos ele. E como é que agora Pedro está dizendo que esse mesmo Jesus ressuscitou dentre os mortos? E aqueles guardas prenderam Pedro e João. E sabe qual é a primeira lição, meus irmãos, que nós tiramos desse texto? É que sim, se você vive pelo Evangelho, se a sua vida é pautada no Evangelho de Jesus Cristo, prepare-se, porque você vai sofrer perseguição. Paulo vai dizer na carta que ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo 3, e Paulo vai dizer: olha, Timóteo, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. E se você vive pelo Evangelho, prepare-se, porque você vai ser perseguido. Mas então, o que fazer, pastor, nesse momento? E aqui vai a primeira lição, meus irmãos. Você precisa se posicionar. Você está falando de política, pastor? Também. Mas você precisa se posicionar como cristão, meus irmãos. Porque você vai ser perseguido, você vai ser confrontado. Você vai ser confrontado no seu ambiente de trabalho. Patrícia que o diga. E as pessoas vão confrontar a sua fé. Mas você precisa se posicionar. Você precisa dizer: eu tenho posição, eu sou cristão, eu vivo pelo Evangelho, e isso é inegociável na minha vida. Não existe neutralidade no reino de Deus, meus irmãos. Você tem que ter uma posição definida, e as pessoas têm que saber qual é a sua posição. Os valores do mundo não são os valores cristãos. Alberto, não tem como negociar isso, meu irmão. Não dá para chegar num ambiente de trabalho e o seu patrão chegar para você e dizer: olha, subfatura essa nota aqui para a gente pagar menos imposto, porque senão a gente vai ter prejuízo. Qual é a posição do cristão? Eu não negocio, eu não suborno, eu não me comprometo com corrupção. Na escola, na faculdade, não existe criacionismo, existe evolucionismo. Mas você tem que se posicionar. Você conhece a verdade. Nós não descendemos de uma ameba, nós fomos criados por Deus. Na família, não dá para viver neutralidade, meus irmãos. Ou você é, ou você não é. Ou a sua família entende que você é cristão e respeita a sua posição, ou você não pode abrir mão dos valores do reino de Deus. Não dá para negociar os valores do reino de Deus. Não dá. Agora, você não quer ser confrontado? Você não quer ser envergonhado? Eu tenho uma solução para você. Nega Jesus. Você não quer sofrer perseguição do mundo? Você não quer ser confrontado pelo mundo? Você não quer sofrer lutas, batalhas nesse mundo? Nega Jesus Cristo. Meus irmãos, o mundo não odeia você, o mundo odeia o Evangelho, mas porque você vive o Evangelho, então o mundo agora odeia você. Mas é por causa do Evangelho. Cabe a cada um de nós nos posicionarmos. Pedro e João se posicionaram. Tanto que os guardas chegaram e disseram: esteja preso. Ele disse: ok, bora, não tem problema. Mas eles não negaram a fé dele. Agora vocês imaginem, meus irmãos, aquelas pessoas que estavam ao redor, e aqueles guardas prendendo Pedro e João.
Imagina aquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem. Ali devia ter outros tantos discípulos como Pedro e João. Vocês acham que ele ia correr? Eles iam correr? Pedro e João tanto não correram, que eles continuaram pregando o Evangelho. Eles continuaram anunciando o Evangelho da salvação. E não menos do que isso, depois daquela pregação de Pedro, mesmo com a prisão daqueles 2 discípulos, sabe o que aconteceu? Quase 5.000 homens se converteram a Jesus Cristo. Eles continuaram pregando, eles se posicionaram, e porque eles não negaram a Jesus Cristo, quase 5.000 pessoas converteram-se naquele momento. Se fosse você que estivesse lá, se aquele guarda perguntasse: você é amigo de Pedro e de João? Qual ia ser a sua posição? Se chegasse, eu sei que não está muito longe disso acontecer não, mas se chegar uma turma ali batendo na porta e disser assim: ou você nega Jesus Cristo, pastor, ou a gente vai matar você, qual ia ser a sua posição? Você dizer: olha, se matar ele, tem que matar todo mundo aqui. Ou será que você ia ser aquele que dizer: quem? Negar quem? Jesus? Quem é Jesus? Eu pensei que ele estava falando era de Genésio, moço. Eu não conheço nem esse pastor, entrei aqui por engano. Eu nem conheço Jesus. Não, pode me deixar ir embora. Ou você se posiciona com Cristo, ou você se posiciona sem Cristo. Pedro e João se posicionaram com Cristo, tanto que eles foram presos. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Nesse mundo, nós vamos sofrer perseguição, sim. Nós seremos confrontados, sim. Mas qual vai ser a sua atitude? Você vai negar? Você vai dizer: não, isso é só uma modinha que eu estou passando, daqui a pouco eu estou largando fora? O mundo vai tentar engolir você. O mundo vai tentar subornar você. O mundo vai tentar corromper você. Esse sistema é maligno, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que no mundo jaz quem? O maligno. E ele vai tentar arrastar tantos quantos ele puder. Mas e você? Você vai voltar atrás? O mundo está esperando por isso. Prepare-se no seu trabalho, no seu ambiente de amizade, no seu círculo de amizade. Você vai ser perseguido, você vai ser confrontado. Isso não é novidade não, não estou dizendo nada de novo aqui. Mas você não pode abrir mão dos valores do reino de Deus. Tem valores que são inegociáveis, meus irmãos. E se você se posiciona ao lado de Cristo, prepare-se, porque vai cantar a chibata. Prepare o espinhaço, mas não negue. Porque eles não negaram, meus irmãos, permaneceram firmes. E olha, estava dando lá, a coisa dava beleza lá, tudo tranquilo. Primeira pregação, 3.000 homens convertidos, olha que bênção. Aqueles homens cheios do Espírito Santo, pregando, anunciando. Aliás, você está cheio de quê mesmo? Cheio do mundo ou cheio do Espírito Santo? É uma pergunta para você pensar daqui para a gente ir embora nessa noite. Pedro e João pregando, 3.000 se converteram, um paralítico começou a andar, daqui a pouco 5.000 homens se convertem, e tudo dando muito certo, e de repente, algema no braço dos homens. Verso 5 até o verso 7. No outro dia, porque eles dormiram na cadeia, então eles foram levados, meus irmãos, ao Sinédrio. O que era mesmo o Sinédrio? Um grande tribunal. E sabe quem é que iria fazer aquele julgamento naquele momento? O sumo sacerdote, os saduceus, os doutores da lei, os mestres da lei. E sabe quem eram esses homens, meus irmãos? Os
mesmos que mandaram matar Jesus. E quem é que estava sendo levado para lá, conduzido para lá? Pedro e João. Eles estavam indo ao encontro daqueles mesmos homens que mandaram matar Jesus. É por isso que eu perguntei para você: se fosse você no lugar de Pedro e João, o que você faria? Porque aqueles homens perguntaram: no poder, e com que poder vocês estão realizando isso? Ou em nome de quem vocês estão realizando tais coisas? Eu me lembrei daquele programa que passava antigamente, Você Decide. Se você quiser ser frouxo, diz que 0800 000000 e saia correndo desembestado. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, posicione-se e responda a mesma coisa que Pedro respondeu. Davidson, com voz assim de pronunciamento, o que é que diz aí do verso 8 até o verso 12, por favor? Em tom de pronunciamento. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, que todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Até o 12. Este é Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Ô Pedro arrochado da pílula, ô Pedro macho da pílula. Pedro chegou na frente daqueles homens que mandaram matar Jesus, que poderia tranquilamente mandar matá-los. E Pedro, cheio do Espírito Santo, não esqueçam esse detalhe. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, se posiciona. E Pedro disse: olha, eu estou sendo trazido aqui na frente dessas autoridades, mas eu quero que vocês saibam de uma vez por todas, que não é porque eu sou doido, não é porque eu seja mais valente do que os homens, mas eu estou sendo interrogado porque eu fiz o bem. Que mal tem nisso? E tem mais. Eu fiz o bem para um aleijado, mas eu vou dizer uma coisa a vocês: não foi pelo meu poder, mas foi no nome de Jesus Cristo, aquele a quem os senhores mandaram matar. Eita, Pedro, macho da pílula. Meus irmãos, um homem que não se posiciona, um homem que não é cheio do Espírito Santo, nunca daria uma resposta daquelas. Pedro estava afrontando, meus irmãos, os líderes daquele momento. O sumo sacerdote, os doutores da lei, os outros homens lá, as autoridades do povo. E Pedro está dizendo: olha, é no nome de Jesus. Lembra Jesus, o Rei dos Reis, aqueles a quem vocês mandaram crucificar, mas a quem Deus, o nosso Deus, ressuscitou dentre os mortos? Ei, se fosse um homem frouxo, nunca diria ao perto um negócio desse. Se fosse um homem covarde, uma mulher covarde, nunca afrontaria as autoridades do povo daquele jeito. Ele continuou dizendo: olha, e aqui tem um tom meio sarcástico de Pedro: olha, ele, Jesus, ele é a pedra que vocês construtores rejeitaram. Jesus é a pedra angular. E a pedra angular, meus irmãos, talvez quem já tenha visto em filmes antigos, filmes medievais, aquele arco, aquele mudinho de cabeça para baixo feito de pedra. Quem já viu aqui? Alguém já viu aqui? Davidson já viu, irmã Aparecida? Depois vocês pesquisam na internet um arco. Aquele arco feito de pedras, ele tem uma pedra daquelas
que é o que faz ali a sustentação de todas as outras. E quando você arranca essa pedra, o que é que acontece com o resto? Desmorona tudo. E Pedro está dizendo, sabe Jesus? Ele é a pedra angular. Ele é que sustenta tudo. E para completar essa história toda, eu vou dizer para vocês, olha, e não existe outro nome dado entre os homens, ao qual importa que nós sejamos salvos. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra forma de salvação que não seja por meio de Cristo Jesus. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele perdoa, Ele consola, Ele conforta, mas Ele também abençoa, Ele regenera, Ele redime, Ele reconcilia. Não existe outro nome dado por Deus aos homens, ao qual importa que nós sejamos salvos. E aqui, meus irmãos, tem uma verdade que nós não podemos esquecer. O mesmo Espírito Santo que atua desde a criação do mundo é o mesmo Espírito Santo que capacitou Pedro e João a falarem. É o mesmo Espírito Santo que certamente está me usando nesse momento para pregar a palavra do Senhor. É o mesmo Espírito Santo que atua e que habita em você, para que você possa entender a mensagem que está sendo pregada. Por isso, meus irmãos, eu quero lembrá-los que euzinho aqui, eu não sou um coaching. Eu não estou trazendo uma mensagem de motivação. Mas eu quero que você saiba que o Espírito Santo que capacitou Pedro a pregar é o mesmo Espírito Santo que está andando no meio desta igreja e que está habilitando e capacitando essa igreja com dons e talentos espirituais para que você tenha ousadia para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não espere que somente eu seja esse mensageiro dessas boas novas, mas você que também tem o Espírito Santo que habita em você, você também tem o mesmo poder e autoridade que Pedro tem para pregar a palavra de Deus. Mas o problema é que muitos de nós não nos posicionamos e parece que nós recebemos não um espírito de ousadia, mas um espírito de covardia. E olha, nós sabemos qual é o Evangelho que tem o poder para salvar. Você conhece porque você teve contato com ele, porque você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, porque você já tem a mensagem do Evangelho aqui, gravada no seu coração. Mas você não pode guardar essa verdade somente para você. Nós não podemos ser egoístas a tal ponto de não querermos compartilhar com as pessoas essa verdade que salva, meus irmãos. Seja um instrumento na mão de Deus. Pregue o Evangelho, anuncie o poder de Deus para a salvação. Diga para as pessoas o tamanho do amor de Deus. Diga para as pessoas que só existe um caminho que conduz à vida eterna. E o nome deste caminho, a pessoa que conduz é Jesus Cristo. Ontem estava lá Daniel, Cleide e Diego. Mas veja, meus irmãos, somos em muitos, mas só tinha 3 irmãos anunciando essa verdade, levando para pessoas aquilo que pode ser a transformação da vida delas, que é a mensagem do Evangelho. E eu vou compartilhar, Daniel, uma frase que você disse para mim ontem, que você disse, pastor, como ninguém da igreja se dispôs, então vamos somente eu, Cleide e Diego. E veja, se por um lado, meus irmãos, eu fiquei muito feliz porque tem 3 mensageiros que estão pregando a palavra de Deus. Por outro lado, eu pensei, Senhor, tem tantas outras pessoas na igreja que se juntassem as forças, mais pessoas seriam alcançadas por essa mensagem. Fica o recado, meus irmãos. E fica
o pedido, o encorajamento. Se você conhece essa mensagem, divulgue às outras pessoas. Diz um ditado que a união faz o açúcar, mas no nosso caso aqui, meus irmãos, a união faz a força também. Se nós nos unirmos, nos juntarmos, nós alcançaremos muito mais pessoas e poderemos anunciar esse evangelho que salva, que cura, que liberta a mais pessoas. Mas aí então o texto seguiu, do verso 13 até o verso 18, meus irmãos, aqueles líderes religiosos, aquelas pessoas viram as palavras de Pedro e disseram: rapaz, verdadeiramente, esses homens andaram com Jesus. Porque esses homens não têm preparo teológico, esses homens não tinham tanto conhecimento intelectual, mas eles estavam cheios do Espírito Santo, e porque estavam cheios do Espírito Santo, eles pregavam com autoridade, não a autoridade deles, mas a autoridade dada pelo Espírito Santo, e eles pregavam com intrepidez, com ousadia, com coragem. E aqueles líderes disseram: rapaz, o que a gente vai fazer com esses homens? Porque eles não vão se calar, eles não vão fechar a boca deles, e nós não podemos deixá-los presos, porque não fizeram nada de mal. Afinal de contas, eles curaram o aleijado. Então naquele momento, aqueles líderes pensando para um lado, pensando para o outro: e agora o que é que a gente faz? A gente não pode matar esses homens porque eles não cometeram nenhum crime. Aí de repente, talvez um daqueles ali disse: rapaz, eu tive uma ideia. E se a gente der uma ordem a eles, para que eles nunca mais falem desse Jesus Cristo? E se a gente der uma ordem para eles, para que nunca mais eles preguem esse evangelho? E assim eles fizeram. Verso 18, aqueles homens disseram: olha, a gente vai liberar vocês, mas a gente não quer, nós não queremos que vocês preguem mais acerca desse Jesus Cristo, esses a quem vocês dizem que foi ressuscitado por Deus. E meus irmãos, a resposta de Pedro e João, mais uma vez, foi de um homem e de uma mulher, no nosso caso aqui na igreja, de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Porque veja o que é que ele vai dizer no versículo 19. Olha, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que é correto aos seus olhos, ou melhor, vocês acham que aos olhos de Deus é justo que eu obedeça aos senhores ou a Deus? Olha a resposta de Pedro, meus irmãos, que na verdade foi uma pergunta: é justo aos olhos de vocês que eu obedeça a Deus ou que eu obedeça a vocês? O mesmo silêncio que vocês estão fazendo, muito provavelmente deve ter sido o silêncio que aqueles líderes fizeram. E a resposta, mais uma vez, que Pedro dá àqueles homens é de quem está cheio do Espírito Santo. Veja o que é que diz aí, Deus, no versículo 20, por favor. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Verso 21 e 22. Aqueles líderes disseram: nós não podemos prender mais uma vez esses homens. Nós não podemos mandar matá-los. Afinal de contas, eles têm uma testemunha aqui. O homem, aquele que era aleijado, ele tinha mais de 40 anos, portanto, o testemunho dele era válido. Porque não podemos deixar de falar daquilo do que vimos e ouvimos. Porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Se você é cheio do Espírito Santo,
Você não pode deixar de falar do que você viu e do que você ouviu, porque se você é um homem cheio do Espírito Santo, você não vai deixar de falar do que você viu e do que você ouviu, porque se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, você não vai deixar de falar do que você viu e do que você ouviu. Eu me encaminho, meus irmãos, para o final dessa mensagem. Daniel, Tiago, capítulo 4, verso 4, por favor, meu irmão. Eu não poderia deixar de falar nessa noite do que Tiago, o meio-irmão de Jesus, disse no capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Pergunta, meus irmãos, que eu tenho a fazer para você nessa noite: do que você está cheio? Cheio do mundo ou cheio do Espírito Santo de Deus? O que é que tem enchido a sua vida? São as coisas do mundo? São os valores do mundo? Ou são os valores do reino de Deus? Eu vou fazer essa pergunta. Eu sei que muitos se acanham em responder, mas eu vou perguntar a si mesmo: do que vocês estão cheios? Do mundo ou do Espírito Santo? Se você se diz cheio do Espírito Santo, por que então que você só busca as coisas do mundo? Aí eu sei que de repente alguém está pensando nesse exato momento: não, pastor, eu não me envolvo com o mundo, não. Envolve. Você quer saber como se envolve com as coisas do mundo? Chega no trabalho, para não ser constrangido, parece que você vira um crente 007. Ninguém no seu trabalho sabe que você é cristão. Mundo. A sua família, você, para evitar polêmica, aí você permite que aqueles seus familiares vão tomar cerveja, vão tomar bebida alcoólica na sua casa. Mundo. Mas você vai fazer uma festa na sua casa de aniversário, de casamento, de noivado, de batizado, sei lá do que for, mas porque fulano bebe, você... Não, mas fulano é muito querido por mim, e se ele não beber, ele não vai. Mundo. Suas redes sociais, você fala de tudo, de cor de partido político, você fala de ator, de cantor, você fala de filme, mas não bota um versículozinho bíblico. Mundo. Você troca a escola dominical pela praia. Mundo. Você mente. Mundo. Você fala fofoca. Mundo. Você engana pessoas. Mundo. E você ainda tem coragem de dizer que não se envolve com as coisas do mundo, meus irmãos? Sejam cheios do Espírito Santo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas pastor, e as outras coisas? É Deus quem acrescenta. O problema é que tem um monte de gente procurando primeiro as outras coisas. E Deus, pastor, mas Deus entende, deixa Deus sabe que eu sou, Deus sabe que eu sou falho, pastor. Mas, e tem uma frase que é clássica: mas somente Deus pode sondar meu coração, somente Deus pode me julgar, pastor. Isso não coloca medo em você, não? Isso não deixa você com cólicas, não? Isso não deixa você com crise de enxaqueca, não? Porque se eu não consigo sondar o seu coração, Deus sonda. Deus sabe quando você mente. Deus sabe quando você quer passar a perna em alguém. Deus sabe quando você está zombando de alguém. Deus sabe quando você está querendo enganar alguém. E se eu não tenho poder para condenar você, Deus tem.
Se eu não tenho poder para corrigir você, Deus tem. Por isso que quando você pensar em dizer da próxima vez, somente Deus é que pode me julgar, pastor, eu espero que você trema e tema diante dessa frase. Porque se Deus sonda, se Deus julga você, Ele tem poder para salvar, mas Ele também tem poder para condenar. E o que é que eu devo fazer então, pastor, agora? Para nós finalizarmos, algumas aplicações para a sua vida. Você vai ser perseguido, querendo você ou não, se você vive o Evangelho. Mas tem um jeito de você não ser perseguido. Não viva o Evangelho. Jogue tudo para cima e diga assim, eu não quero Deus. E eu me importo com o que vão pensar de mim. Eu não quero Deus. E aí o mundo não vai lhe perseguir. O mundo não vai lhe confrontar. O mundo não vai encher a sua paciência. Mas você precisa se posicionar. Se você vive o Evangelho, posicione-se. E aí, cabe a cada um saber qual área da sua vida que você anda deficitário, qual área da sua vida que você anda meio capenga, e posicione-se. E se vier perseguição, mantenha-se firme. Seja cheio do Espírito Santo. Deus te capacitou, Deus colocou em você, foi um espírito de ousadia, não foi de covardia não. Não seja um crente covarde não. Mantenha-se firme. Mas o que vão pensar de mim? Importa agradar aos homens ou agradar a Deus? Pedro diz, para mim importa o que Deus pensa. O que os homens pensam, estou nem aí com o que os homens pensam de mim. Eu quero é Deus, meus irmãos. Eu quero é Deus, eu busco é Deus, eu busco é o reino de Deus. E finalmente, meus irmãos, sendo cheio do Espírito Santo, sendo cheia do Espírito Santo, não deixe de falar do que você viu e do que você ouviu. Seja você um proclamador do reino de Deus. Seja você instrumento nas mãos de Deus. Não espere apenas que o pastor fale de Jesus para as pessoas. Olha, meus irmãos, das portas dessa igreja para fora, tem pessoas que estão desesperadas, tem pessoas que estão sem esperança, tem pessoas que estão pensando em tirar as suas próprias vidas, porque não conhecem a mensagem do Evangelho que traz esperança, que traz salvação, que traz cura, que traz renovo, que traz uma nova vida. E essas pessoas estão esperando que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de ousadia, e fale para elas: somente Jesus salva, somente Jesus liberta, somente Jesus cura, somente Jesus restaura a sua família, somente Jesus restaura a sua saúde, somente Jesus traz a sua alegria de volta. Somente Jesus que pode atender os desejos mais secretos do seu coração. Somente Jesus pode perdoar o seu pecado. Somente Jesus pode garantir a vida eterna. Somente Jesus pode reconciliar você com Deus Pai Todo-Poderoso. Tem essa ousadia. Tem pessoas que clamam aí fora, que suplicam, que você que conhece essa mensagem do Evangelho, que você fale para elas. Vamos ficar de pé, meus irmãos? O Espírito Santo nos sustenta. O Espírito Santo é que nos ensina que o caminho errado não pode ser trilhado. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos encoraja naqueles dias difíceis. É Ele que diz: você não está sozinho, eu estou contigo, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Você vai chegar nos braços do Pai,
porque quem garante não são os homens, mas porque quem garante é o próprio Deus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, e que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida, hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E ao final deste culto,